Olá, gente, boa noite. Seja bem-vindo ao curso completo Mobile Dev, curso onde você vai aprender Flutter, Dart na prática, né? Aqui quem fala é o Ulisses Ren e eu pretendo te ensinar nesse curso a base suficiente para você desenvolver aplicativos bonitos com essa plataforma incrível, né, de desenvolvimento que é o Flutter, tá? Hoje aqui na aula eu estou com o Natan, com a Melissa e com a Ana Beatriz, né? A gente estava discutindo aqui agora antes de começar as aulas e aí eu estava passando um overview aqui geral para eles sobre o Flutter Developer, que é esse roadmap do Flutter, roadmap.sh/Flutter. E aqui, né, tem alguns pontos que a gente já passou, variável já falei que vou deixar para depois. E na aula anterior a gente fez o setup do Dart, coisa que ainda não está nem aqui próximo aqui, né? Na verdade ele manda já instalar o CLI aí do Flutter e tal, e a gente começar com Flutter, já ir para o widgets e tal. Enfim, acho que não é o caminho, pelo menos do que eu vou levar aqui na aula. Aqui a ideia é a gente tá utilizando o VS Code, mostrei como instalar, instalei numa máquina Windows e tal, e aí a gente vai ter essa versão aqui do VS Code, tá? Esse vai ser o nosso ambiente de desenvolvimento, de edição de código, tá? E aí vou passar algumas coisas que eu ainda não vou entrar no Flutter propriamente dito, tá? Eu vou ainda continuar com o Dart, embora agora no VS Code, e eu vou começar os princípios de orientação a objeto, né? E aqui tem dois links muito importantes, eu até passei para o pessoal para eles poderem dar uma lida. E aí ele fala aqui sobre redução de repetição, performance, eficiência na escrita de código, e ele fala sobre alguns conceitos principais que permeiam a orientação a objeto, que são classes, encapsulamento de dados, abstração de dados, o polimorfismo, um tipo de um objeto que seria uma classe, ele se comportar de maneira diferente de acordo com o estado que ele tem. É, Herança, né? Herança de classe, herdar algumas coisas que são da classe, e o objeto propriamente dito, que são instâncias dessas classes, né? Então, no tempo de execução, um objeto é uma classe que tem valores, estado e coisa desse tipo, né? E aí aqui nesse site aqui tem conceitos mais aprofundados. A ideia seria e vai ser a gente conseguir desmistificar algum desses pontos em cada aula. E aí, para a aula de hoje, eu vou falar sobre classes, sobre a necessidade de criar classes e tal, e a gente vê o quanto isso traz benefícios em relação ao conceito que a gente estava utilizando anteriormente, somente map, lista, coisas nesse sentido, embora map seja um tipo de classe, lista também, né, a gente vai ver como que a gente cria as nossas próprias classes, como que a gente cria o nosso próprio tipo de objeto. Bom, dito isso, eu vou abrir aqui agora o VS Code. Peraí. Eu vou precisar abrir mesmo. Só um minuto, rapé. Bom, já estamos aqui. Será que o pessoal vai conseguir ver certinho? Peraí que eu tô com dúvida agora. Por isso. Peraí. Bom, acho que tá ok. Peraí. Só uma preocupação. Mas acho que tá tudo ok. Acho que dá pra gente partir daqui. Bom, beleza. Vocês estão conseguindo ver, então, né? Tá todo mundo Sim. vendo certinho? Então, beleza. Certinho, de boa. Tá. Aqui eu iniciei, abri o VS Code, né, tal, e
Tô a primeira vez que eu uso VS Code, enfim, etc, esse tipo de coisa. Você pode estar lendo, acho que não vai perder nada com isso. Aqui eu já vou para um caminho mais prático, que eu poderia vir aqui em File, New File, Open File, nova, enfim, começar com uma nova pasta, em um novo, qualquer outra coisa aqui. Mas eu vou fazer um caminho que já é comumente conhecido aqui dos alunos que já participam, né? Que vai ser. Não era nem para entrar nessa pasta, deixa eu dar um clear. A gente geralmente começa na pasta raiz quando a gente está no terminal. E aqui eu dou um CD projetos, entro no projetos. Ah, Se eu não me engano, eu acho que eu tinha acabado de excluir a Mobile Dev, porque isso eu tinha feito no Windows, né? E agora eu não estou no Windows, estou no meu sistema mesmo. Enfim, e aí a gente está no Mobile Dev. E aí como que a gente faz para abrir essa pasta aqui e conseguir trabalhar com arquivos nela? Aqui a gente tem o explorador, que é o explorador de arquivos que está aberto. No folder opened, ou nenhuma, página, nenhuma pasta aberta, né? É isso que ele está falando aqui. Eu poderia abrir uma pasta e começar, como eu falei, ou adicionar uma pasta, enfim. Não é esse o caminho que eu vou levar, embora você possa, né, apertar, sair vendo o que acontece. O máximo que vai acontecer é você se perder e voltar, enfim, você ou aprender, né? Quando a gente começa a errar em algumas coisas, a gente acaba aprendendo. O que eu vou fazer, como eu fiz na aula anterior, é code ponto, eu abro o Visual Code na pasta que eu estou atual, que nesse caso é projetos mobile dev, mas se eu colocar ponto e aí passar o argumento tracinho R, né? Ele vai reabrir esse próprio VS Code que eu estou, então apertando Enter, ele faz todo esse processo, né? Ele reabre aqui, depois eu vou fazer esse update. Enfim, e aí a gente já começa aqui na pasta Mobile Dev. Eu vou apertar o Ctrl J, né, para a gente manter aqui o terminal aberto e a gente vai seguir a partir disso. Aqui eu vou criar um arquivo, né, e aí esse arquivo comumente, né, a gente vai colocar main.dart, poderia ser qualquer nome que você quiser, mas eu não vou colocar o nome que eu quiser, eu vou colocar o nome que é convencional, porque eu quero. Então aqui é Olá Mundo. Eu tava no Windows, eu não conseguia colocar acento. Ah, e aí, ó, a gente faz isso daqui. Ele faz um Olá Mundo, o nosso script já está funcionando. Vocês lembram muito bem que para mim criar um aluno, né, eu tinha que colocar um aluno map, aluno, nome, Natan, idade 19. E se eu printar esse aluno na tela, ele printa essa informação para mim dessa maneira. Não tem nenhum problema com essa abordagem, é muito usual, né? Mas se a gente fosse transformar esse aluno em uma classe, a gente começaria com a keyword, né? A palavra reservada class, né? Então eu não posso criar uma variável chamada class, por exemplo. Aqui não poderia ser map class, porque class é uma palavra reservada que nos permite criar classe no Dart, né? Então não vamos ficar metendo louco. Vamos seguir o convencional. Class aluno, que é o nome da minha classe, e por convenção a gente usa o primeiro nome em maiúsculo, tá? Quando a gente está criando classes. E aqui no aluno eu vou pegar o nome, que é do tipo string, e vou criar, é, né, do tipo string eu vou criar um nome, e do tipo idade eu vou criar um int. E aí com isso, né, a gente tem o objeto a classe aluno. Acontece que o quê? Existe um negócio chamado construtor. O que, que seria um construtor? Ah, Toda vez que eu fosse criar um aluno aqui, ó, aluno 2 é igual a aluno, abre e fecha parênteses. Esse abre e fecha parênteses aqui, ó, a gente chama isso de construtor. Por quê? Porque quando aqui eu estou definindo o tipo. Quando eu estou definindo com abre e fecha parênteses, que é esse contexto aqui, eu estou criando uma instância da classe, eu estou construindo uma classe. E geralmente em muitas linguagens, exceto o JavaScript, a gente cria o construtor dentro da própria classe
criando algo que é muito parecido com um método, mas com o nome da própria classe. Então, a gente, tá vendo? A gente cria um método, aqui parece bem o escopo de um método, né? Mas sem retorno, né? Porque ele não tem retorno. E aí ele é assim. E por que que ele está reclamando aqui, tá, gente? Ele está falando assim, ó. Você tem dois campos que precisam ser inicializados, ou seja, você precisa, em algum momento, preencher as informações desse aluno. Ó, se eu fosse sair ainda desse contexto, eu teria que definir aqui, ó, Natan, aqui agora, e a idade 19. E aí ele pararia de dar o erro, né? Mas só que aí alguém poderia falar, ah, mas qual que é a vantagem disso, de colocar o nome da pessoa aí, onde que isso vai se tornar reutilizável? Aí eu te respondo, em lugar nenhum. Se a gente criar uma classe com valores assim absoluto, a gente vai ter que ficar toda hora vindo aqui, quer ver? Ó, se eu colocar aqui aluno 2.nome, né, agora eu vou tirar esse aluno, ou melhor, vou comentar ele. E se a gente fazer o print, ele vai colocar Olá Mundo Natan, que é o nome que está aqui definido. E aí, se eu precisasse mudar o nome, eu ia ter que vir aqui aluno 2.nome igual a Ana Beatriz. E aí parece que, deixa eu só confirmar se a gente vai ter um problema aqui. A gente não teve um problema. E aí a gente vai printar de novo. E aí a gente vai estar sempre trocando o nome do aluno, trocando o nome por aqui, tá? Essa abordagem ela não é muito usual, tá? Não é muito recomendada, é até visto como uma uma não boa prática, uma má prática, você ficar alternando o valor dos valores que está dentro de uma classe fora dela. Como assim fora dela? Aqui no print eu estou somente printando o nome, mas aqui na linha 6 eu já estou alterando um valor de dentro de uma classe, porque o nome é inerente ao que é valor dentro da classe, tá? E aí fica uma pergunta que talvez ficasse, poxa, então já que eu não posso alterar o nome da classe, não é algo, não é uma boa prática, então como que eu faço para instanciar objetos ou criar objetos com nomes variáveis? Porque, por exemplo, aqui a gente tem três alunos hoje, a Ana Beatriz, o Natan e a Melissa. E como que eu faço, né? Como que seria essa criação dinâmica desses alunos? Aqui não tem, do jeito que está essa abordagem aqui, não é possível, né? Então a gente vai ter que vir para a abordagem mais convencional, que é realmente a de criar a classe aluno com o construtor. E aí, né, eu fiz todo esse rodeio para poder mostrar para vocês a necessidade, né, ou melhor, a usabilidade do de um construtor. E aí, como eu já ensinei para vocês, tem os parâmetros e tem também os parâmetros nomeados. E aí a gente pode fazer a abordagem que for mais condizente com a nossa realidade. Aqui eu vou colocar a string nome e o double idade. Vai, tudo aí, ó. E o double idade. E aqui ele já para de reclamar. Por quê? Ele fala assim, ó, toda vez que alguém for instanciar o aluno, ele vai ter que passar isso aqui como parâmetro. E para comprovar isso que eu estou dizendo, vocês podem até observar aqui, a gente começou a ter uma mensagem de erro. Tá vendo aqui na linha 4? Ó? Ele está falando, ó, dois argumentos posicionais, mas só que foram encontrados zero. Por favor, tente adicionar os argumentos que estão em falta. Quais são esses argumentos que estão em falta? O nome, que está na primeira posição. E qual que está na segunda posição? Exato. Idade. Bom, dito isso, e antes de eu prosseguir com os exemplos, eu preciso saber se alguém tem dúvida ou coisa desse tipo. Por enquanto não, Liu. Tá tranquilo, né? Tá tranquilo? Tá, né? Ó, e aí agora vai ter algo diferente, né? A partir do que eu vou falar agora. Ctrl J de novo, a gente vai vir no terminal, vai dar um clear e vai rodar o comando novamente. Quando eu apertar Enter, ele vai dar o Olá Mundo, que a gente já estava aqui. Você vê que esse aluno não está sendo mais utilizado. Agora a gente está criando uma classe do tipo aluno com o seu tipo definido,
mas a gente ainda tem um problema que a gente está quebrando o encapsulamento, ou seja, esse nome e essa idade que foi criada nesse objeto, ela está sendo alterada fora dele. E aí quando eu falo essa questão de estar fora dele, é porque eu estou vindo aqui, apertando, né, colocando o nome, é, o nome da variável aluno 2, ponto nome, e alterando, né, aqui eu estou setando esse valor para a variável nome do objeto classe, né, do objeto aluno. E isso não pode, isso a gente quebra um dos pilares da orientação a objeto, que é o encapsulamento. E isso não pode e não deve acontecer. Né? A gente não pode deixar que isso seja permitido. Né? Então a gente tem que tomar todo o cuidado para que esse tipo de coisa não ocorra. Alguém quer falar? Obviamente dá pra perceber ali que em cima então quer dizer que é a boa prática. A Aqui, primeira. Isso. sim, aqui eu criando essa classe assim, eu estou criando com a boa prática. Você Aí, criou a classe aluno 2 no caso, sim, isso, aluno 2 e ela tá puxando a classe aluno. a classe aluno. Uhum. Entendi. Então é uma classe puxando outra. Sim, é porque esse aqui é o nome que eu dei para variável, certo? Aqui, ó, Aham. como que funciona esse escopo, tá? Eu vou até colocar aqui que eu acho que fica legal. Tipo, né? Então aqui é um tipo da variável, é, variável, variável igual a construtor e parâmetros. Esse é Então o aluno ali é o construtor, no caso. ele é o construtor desse tipo. Entendi. Entendi. Certo? E aí, a Aham. partir do momento que ele está na variável, a gente já não tem mais uma classe, a gente tem uma instância de objeto. É bem comum esse linguajar. Então, aqui ele se tornou uma instância de objeto, pode ser novo, mas não estranho, porque eu vou sempre falar instância de objeto, até a hora de você falar, Ulisses, você esqueceu a instância do objeto. Tipo, vai ser natural, né? Então, Aham. vocês sabem como que é o modelo, eu sou muito repetitivo, e eu acho que isso agrega muito valor. E aí é bem isso. Então aqui a gente define o tipo, aqui a gente define a variável e aqui a gente constrói essa variável, né? Uhum. É isso que acontece. Aqui a gente construía um tipo map, entendeu? Toda vez que a gente está meio que atribuindo valor, de alguma forma a gente está construindo aquele tipo, por mais que ele seja um tipo simples. Por exemplo, numa variável a gente está construindo uma variável, entende? Embora o valor string já seja a construção dela. Aqui mesmo, aqui a gente estava construindo a variável com o nome Natan. Aqui a gente estava construindo a variável idade com o valor 19. Beleza? Beleza. Isso fica, enfim, em todo momento. E aí a gente tem um problema aqui, né? Que é a quebra do encapsulamento. O que seria a quebra de um encapsulamento? A ideia é de você criar uma classe, tá? Nada mais é de que você criar uma arquitetura de conjunto de dados para que esse dado seja transportado ao longo do seu algoritmo, do seu script ou do seu programa e que você tem que tomar uma segurança ou a classe proporciona, tem que proporcionar essa segurança de que os seus dados vai descer para qualquer nível que seja do seu sistema e ele não vai ser alterado. E aí aqui considerando que a gente tivesse tem mais 300 linhas de código aqui. Então, considerando que tem mais umas 300 linhas de código aqui, em um outro momento, o aluno que era para ser Natan durante todo o código, ele não é mais Natan. Ele agora é Ana Beatriz, e isso é uma quebra do encapsulamento, e isso é uma programação orientada a objeto fraca. Ou seja, você não tem o programação orientada a objeto, ou pelo menos você está desestruturando um pilar, e aí quando você tem uma programação orientada a objeto fraca, você está com um código suscetível a bugs. Né? E porque você quebrou esse encapsulamento. Porque, e vamos ser mais realista agora. Ó. Tem mais 500 linhas de código aqui. Ah, mas existe isso aqui? Existe, embora não é o mais legal, mas vamos supor que em níveis das camadas do seu projeto, aqui onde foi o valor foi alterado, e aqui ele tem mais de 500 linhas. Aí eu te pergunto, beleza, você tá lá, você chegou aqui, ó. Você chegou aqui, ó. Tampou essa parte de cima, certo? Vamos tampar ela. Você chegou aqui. Oh, caramba, aqui tá saindo o nome Ana Beatriz, mas aqui tá nome Natan. Aí entre essa linha e essa da linha, você vai ficar se perguntando, onde que tá esse bug? Onde que isso tá acontecendo?
Quero ver entendeu? achar. É isso, quero ver achar, entendeu? Aqui a gente tá achando, por quê? Porque, embora eu É coloquei, porque não tem 300 linhas de código aí. literalmente não tem, né? Mas se a gente for levar para esse conceito e ainda e vamos ser mais realista ainda. Vamos supor que não é 300 linhas, é três arquivos diferentes. Você está em três níveis de arquivos diferentes do seu Já me projeto. ocorreu, já me ocorreu. Entendeu? Então você já tá entendendo, pelo menos o Nathan consegue compreender esse tipo de coisa que eu tô falando. E embora a gente talvez a Bia, que seja mais novidade, a Melissa também, esse tipo de coisa, isso é um cenário real. E como a gente permeia e como que a gente estrutura no Dart para poder fazer isso. Lembra que enquanto eu estava ali falando sobre as variáveis, eu falei sobre a constante, a final, e eu falei que não dava para falar muito bem sobre elas com detalhes, que eu falei, meu, quando a gente chegar em classe eu vou falar muito bem sobre isso. Chegou a Lembro. hora, né? Que é o quê? Eu vou falar assim, ó, meu, aqui na classe o nome é final e a idade também é final. O que que isso significa? Significa que eles só podem receber esse valor uma única vez e é sempre, não sei se é sempre no construtor, eu posso estar falando besteira agora, isso fica a confirmar. Na aula de métodos eu confirmo isso, não preciso fazer essa confirmação agora. Mas para agora, o que que o final precisa? Ele só pode ser assinado uma vez. Tanto é que ele vai falar assim, ó, can't be used as a ser because it is final. Não pode ser usado como algo para setar um valor, porque ele precisa ser final. Ele é final, você não pode, né? Ou você deixa ele não final, que era como ele estava. Então, colocando final no nome das propriedades da classe, poderíamos falar isso, as propriedades da classe, que aí seriam que as variáveis da classe são conhecidas como as propriedades, são valores que são inerentes a essa classe. O que que a classe aluno tem? Nesse caso, nome e idade. Aí aqui, ó, você vê que assim, tô com um problema lá de bug lá. Meu, coloca final, vai lá na classe que coloca final, você vai ver pipocando um monte de lugar que tá chamando isso aqui onde não deve. E o que é interessante sobre o final? Que você não pode setar um valor, mas você pode mostrar o valor na tela. E aí se a gente comentasse isso daqui, né, e executasse o nosso código novamente, a gente ia ver que ele ia mostrar Natan nos dois lugares onde ele era preciso, e aí você ia ficar feliz, ia falar, ó, terminei o bug, resolvi e tal, vou comer um açaí, tá tranquilo, entendeu? Vai ficar tudo de boa. Pra você ver, então, tipo assim, agora faz um pouco de sentido, e aí eu vou mostrar pra vocês que faz mais sentido, e a diferença entre o final e o const é que aqui eu já não poderia colocar um const. É isso que eu tava na cabeça. Você não Falei, mas não é pode. a mesma coisa que conte? Não, ele é totalmente diferente, porque o const, ele não permite nem que ele seja assinado depois. O const, ele precisa ser assinado na hora. Hum, E é para você ver, o const, pelo menos aqui, ele nem permite que ele seja, a não ser que ele seja estático, que aí é um outro tipo que eu vou falar depois. Deixa eu ver aqui. É um outro tipo que eu vou falar depois, não é para agora, mas pelo menos na classe, como propriedade da classe, você não pode ser const. Eu poderia, se fosse dentro de um método, né, eu poderia criar uma propriedade do tipo const. Aqui eu já não, eu já nem consigo. Então, você já vê uma diferença entre o const, você lembra naquela aula, eu criei um const dentro de um método e aí ele permite, por exemplo, se eu viesse aqui e colocasse isso aqui, ó, ele me permitiria, tá vendo? Criar o nome, mas ali embaixo ele não me permite, porque a classe tem uma estrutura diferente, né? E essa estrutura pede, ó, ou você faz o negócio certo, amigão, ou você tá moscando. E aí a gente vê outro problema, ó, que se eu tivesse inicializado já esse final antes, eu não posso iniciar ele depois. Ele seria uma variável de inicialização única, mas só que não necessariamente já nascer pronta que nem o const. O const ele já tem que nascer assim. Lembra que na outra aula eu falei sobre isso também? O const ele já precisa ser assim. lembro. O final você pode colocar o valor depois, tal, numa outra ocasião, que é o que acontece aqui com a idade. Mas se você já mandar o valor, você não consegue assinar ele novamente. Ele é uma variável de assinar, é, de assinamento. Nossa, que palavra feia. Mas enfim, uma variável que se permite ser assinada uma vez só, né, durante o longo de criação do seu objeto, né?
qual é o mais simples, não é o único, tá? No Dart eu gosto muito do Dart, do Flutter por causa disso. Você tem outras maneiras de você criar a sua classe, mas o mais convencional, o que, tipo assim, a comunidade conheceu, o que os caras criaram, o que quando a gente ainda era criança ou nem era nascido, os caras já estavam programando, né? Foi assim. E aí eu acho que até por efeito de curiosidade, eu vou ver aqui um pouco sobre a história da programação orientada a objeto, que foi criada na década de 1970 por Alan Kay, com o objetivo de se opor a outros paradigmas, como a programação funcional, né, e aproximar o software dos seres humanos. E eu acredito que ele conseguiu. Falar a verdade, é um dos requisitos básicos você saber programação orientada a objeto. Não, você não programa só com orientação orientada a objeto, você programa com programação funcional, programa com a programação. Esqueci o nome de outros paradigmas aqui agora, mas o mais convencional, o mais utilizado, o amplamente conhecido, ainda que mal utilizado muitas vezes, é a programação orientada a objeto, né? E a gente, né, como foi por Alan Kay na década de 1970, ou seja, eu nem pensava em nascer, vocês também não, né? Muita gente que está vendo as aulas também não, mas muita Vixe, nem gente. meu pai nasceu. Ah, eu nem seu pai nasceu, então o negócio é muito antigo. E pra você ver, naquela época os caras já estavam fazendo, e pode ter certeza, eles estavam fazendo dessa mesma maneira. E aí, até por título de curiosidade, eu vou colocar aqui, acho que fica legal. Deixa eu colocar aqui na main. Calma aí, amigão. Deixa eu comentar. Bom, merece uma citação aqui. E aí, né, que é a PO, que é a programação deixa eu colocar aqui. Programação orientada a objetos. Bom, maravilha. E aí, ó, para você ver, embora a estrutura, né, a maneira de escrever possa mudar de uma linguagem para outra, no geral você faz isso. Você cria as suas propriedades da sua classe, recebe os valores no construtor e inicializa ele. E aí, quando você executa a sua classe durante o programa, você deixa de ter uma classe e você tem agora um objeto instanciado, ou a instância da classe, né? A variável aluno2 é a instância da classe aluno. É uma instância, uma cópia na memória, né? Como disse o professor André. É uma cópia na memória. Que memória? Memória RAM, memória que a gente utiliza. Depois eu falo um pouco sobre hardware, mas uma aula bem correndo. Né? Eu não sou muito bom de hardware, mas eu gosto muito de entender como que esses objetos ficam armazenados no computador, porque é isso que a gente utiliza. Onde é que a gente escreve? A gente escreve na tela, na nuvem, em lugar nenhum, no fio. Não, gente. Tem um lugar físico onde tudo isso, as coisas que tá na tela, está acontecendo, né? E eu acho que é interessante, eu acho que isso agrega muito valor, agrega o pensamento computacional, o pensamento lógico, e a gente precisa conhecer e ser curioso. Tá curioso? Vai pesquisar no Google, vai no chat GPT, não fique deixando para amanhã, ou ficar dependente de professores, o que seja. Não o meu caso, pode perguntar para mim, mas tem muitos professores que às vezes não se aprofundou muito, ou fala de maneira muito. Não, que o bit, que a energia elétrica e entra e. Sabe, tipo, você não aprende nada. Não, não, Complica não. tudo. Complica mais ainda o que tava Claro. simples. Aí você fala, mano, computador é coisa de alienígena, tô fora. Não. Deus me livre, vou ficar só com o meu celular aqui mesmo, passando minhas informações aqui pro Instagram, vender o anúncio e já era. Não, 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 não vamos ser só isso, né? Vamos ir além. E aí, continuando aqui, eu sei que parece que eu perdi o foco, mas eu estou dando só um pouco do background. E aí, o que interessa aqui? Que aqui a gente tem uma instância e utilizando o final, a gente evita a quebra do encapsulamento, né? Que como vocês viram, pode e realmente acaba gerando alguns bugs. Então, ó, para você ver que interessante, numa aula bem simples, né? A gente falou sobre classes, né? Embora a gente criou só uma classe, que foi a classe aluno, posso criar a classe professor aqui também. A gente falou também sobre o encapsulamento, né? Que é quando a informação entra aqui no dado. Então, tipo assim, o que que seria, né? Poxa, mas Ulisses, talvez esse encapsulamento não tá muito claro, tal. Eu consegui acessar o nome ali na map,
tal. Mas, enfim, a ideia do encapsulamento é você falar assim, ó, no aluno, o nome é do aluno e não pode. O aluno não pode ficar mudando o nome durante o meio do caminho. Então você cria uma estrutura que permite você proteger os seus dados de fora da aplicação, entendeu? Embora aqui seja Natan, né, o nome desse aluno seja Natan, vamos supor que a gente tivesse agora, não somente um aluno, mas a gente tivesse dois alunos, né? Aí agora isso aqui eu vou deixar como aluno e tá tudo bem. E aqui eu vou deixar como aluno 2, que vai ser a Ana Beatriz. Tá com quanto, Bia? 24. 24. Triste, Caramba, o tempo passa mesmo. né? E, enfim, ó. E aí, aí o que que eu vou fazer? Que é o mais convencional. Eu vou criar uma lista de quem? De quem? De alunos. Alunos. E aí vai ser alunos, né? E pra você ver que interessante, a sintaxe não muda, eu posso colocar ela assim, né? Eu não preciso criar um outro tipo de código, pelo menos não no Dart. E aí a gente vai pro simples, tá, gente? Não vamos ficar, Ulisses, faz o mais difícil aí pra nós ficar doidão. Não vou fazer isso. Vamos pro normal, vamos ficar tranquilo, né? E aí, ó, o que que eu vou fazer? Eu não vou printar isso aqui direto, ou eu vou printar só para vocês entenderem, ver uma coisa que acontece. Ele vai printar o nome dos alunos, mas quando eu printar a classe, ele vai printar uma forma bem engraçada, né? Que eu gosto de mostrar isso. Que aí a gente já começa a entender algumas outras coisas que a linguagem já permite pra gente, e a gente já começa a fazer uso de alguma forma sobre herança, né? A gente está herdando isso da linguagem e a gente já começa a usar, mas de forma bem uso pro que precisa, né? É, herança é o que precisa, não é para todo mundo, não é sempre, não é toda hora. Isso aí não é um negócio usado a rodo, usou muito e aí tiveram que criar anti-patterns. O que que são anti-patterns? São padrões que a comunidade fala assim, meu, nós é contra esse tipo de prática. Né? Então, tipo, fica uma briga entre os que querem fazer certo e os que só querem fazer, né? Mas, enfim, existe em tudo que é canto. E isso é bom na comunidade porque você fomenta a discussão, você abre possibilidade para ideias, você cria dúvidas. E, meu, tendo dúvidas, como eu gosto sempre de frisar, pergunta. Você não vai sair perdendo nada perguntando, mas se você não perguntar, você vai sair perdendo a oportunidade de conhecer alguma coisa, tá? A gente rodando esse sistema, ó que coisa engraçada que vai acontecer. Olá mundo, Natan e Natan, porque nós não quebramos o encapsulamento, porque não pode mais, né, por causa do final. Imprimimos o nome Beatriz, que é do aluno 2, mas quando a gente foi imprimir aluno, ele imprimiu a primeira instância, lembra que eu falei para vocês que é uma instância? Né? E depois ele imprimiu outra instância do aluno. E por que que isso acontece, tá? Diferente do map, vocês lembram que aqui no map ele imprimia, bem parecido com isso daqui, ó? Ou não? Lembro. Vocês lembram? Quase agora eu dei essa imprimida, né? Eu fiz essa impressão e ele imprimiu assim. Por quê? No map tem algumas coisas ali dele ali que quando ele for imprimir, ou melhor, quando ele for dar um toString, ele faz com que a string que vai ser impressa ou que vai ser printada, ela se apareça desse jeito. Se a gente apertar F12, eu estamos no VS Code. Se a gente apertar Uhum. F12 no map, vocês estão vendo que eu estou em cima do map? Sim. A gente vai chegar num lugar chamado implementação. O que que é uma implementação? É o código que faz o map funcionar, tá bom, gente? Em detalhe. Tem um monte de coisa escrita que você pode ler, perder seu tempo. Perder não, porque você vai estar ganhando conhecimento. Ou investir no seu tempo, acho que é uma linguagem melhor. E aqui ele fica assim, ó, meu, tem um monte de coisa pro map funcionar, barará, olha que coisa louca, tem isso aqui, tem aquilo, tem outro. Enfim, tem um monte de código feio. Mas eu estou procurando um caso específico aqui, que é o chamado de toString, né? E aí eu vou falar para vocês o que que esse toString faz. E aí eu vou até colocar um Ctrl F aqui, toString. Ah, deixa eu ver se ele tem outra maneira dele fazer isso. Interessante que aqui quando ele coloca aqui, ele põe assim, mas quando ele imprime para nós lá, ele imprime de outro valor. Então provavelmente esse detalhe do toString dele deve estar em algum outro lugar e eu estou vendo no lugar diferente. Mas o que que eu quero falar a partir disso, tá? Que sempre que a gente quiser printar alguma coisa de uma classe esse aqui não é um tipo que a gente criou. Você está vendo que tem uma semelhança entre o aluno e a classe na questão de definir o tipo para a variável? Aqui a variável era do tipo map, aqui ela já é de que tipo? Do tipo aluno.
Você viu que a classe dá esse poder, esse empoderamento para nossa variável? Meu, eu não sou uma classe map agora eu sou uma classe aluno. Embora o nome da variável seja aluno, poderia ser A, né, gente? Apertando F2 aqui e colocando só A, poderia ser A, B, mas como a gente está trabalhando num contexto mais expressivo e pensando no próximo desenvolvedor, a gente está colocando o nome expressivo também. E aí, o tipo e a classe são sempre maiúsculo e o nome de variáveis inicializam-se com letras minúsculas, tá? Isso aí é um padrão, a gente vai sempre repetir isso até vocês praticarem assim também, e aí eu faço questão de corrigir para que o aprendizado seja contínuo. E aí, o que eu quero dizer, tá? No nosso método aqui da classe, dentro da classe, embora ele no map ele não deu muito certo o que eu queria estar mostrando para vocês, mas eu vou mostrar porque eu não fico muito em paz, em uma outra aula eu mostro, eu acho, eu falo onde eu errei. Existe um método chamado toString. O que é isso? Isso aqui é algo que o próprio Flutter, o próprio Dart fornece para nós, tá? Porque o que acontece? Quando a gente não tem nada, tá vendo aqui na frente? A gente não tem nada escrito, né? A gente está implementando, tá? Implementando Object. E deixa eu ver o que ele precisa. Ah, implements ou extends? Extends. É isso, extends. Quando eu não coloco nada, ele automaticamente faz essa parte aqui, né, na minha classe. Por quê? A programação não é orientada a objeto, gente? Isso. Não é sobre isso que eu falei? Então Uhum. a gente tem a programação orientada a objeto. E o que isso significa? Que o Dart já fornece alguns códigos pronto para nós, ou métodos que são chamados durante o tempo da execução. O que é o tempo da execução? O momento em que o nosso código está funcionando. É o famoso runtime. Ah, em tempo de execução vai ser como? Ah, o runtime. Ah, esse erro só acontece em runtime. Esse tempo só em tempo de compilação, ou seja, quando o código vai começar a fazer as análises e ver se ele pode rodar, se vai ser se o código está escrito corretamente. Tempo de compilação. Tempo de execução é o tempo que o código está rodando. E o que acontece? Toda vez que a gente dá um print, toda classe chama esse método aqui, ó, toString. Toda classe, toda classe. Por que ela chama? Porque ela é herança, ela herda, ela estende de um objeto. Toda classe, toda. Eu não preciso colocar isso. Por quê? Porque ele já entende que, que isso daqui é padrão, porque toda classe que você cria, toda, no Dart e nas linguagens de paradigma orientado a objeto, toda classe é um objeto. Você vai criar um objeto. Então, aqui, ó, ah, a variável aluno é a instância de objeto, ou a instância de um objeto da classe aluno. Tá vendo? Entende? Ó? Eu estou instanciando um objeto, mas a classe é aluno. Entende? Faz essa volta por quê? Porque no final das contas, embora seja uma instância, embora seja aluno, ele é um objeto. Isso não muda. Não vai mudar. E antes de vocês nascer já estava assim, e quando vocês morrer vão continuar. É normal, tá, gente? Não tem por que mudar. É só ir se familiarizando para vocês ficar mais conceituado nisso e, enfim, conseguir entender e, enfim, criar dúvidas. Acho que a melhor maneira de você aprender é você criar dúvidas, porque aí você cria perguntas, criando perguntas, você supre as dúvidas que você tem e aí você acaba encontrando as respostas uma hora ou outra, ainda que demore meses, anos, o que é às vezes até comum, tá, gente? Não se assustem. Mas o que é assustador é a gente desistir de aprender e de adquirir conhecimento ou de fazer perguntas sobre um conhecimento específico. E de tudo isso, o que significa? Que todo objeto você pode herdar, e aí é só um pouco sobre herança, não estou entrando em detalhes de herança. Então a gente herda o toString do objeto. Então eu vou até comentar aqui, ó, o método toString é herdado da classe Object. Como que eu sei que isso é herdado da classe Object, Ulisses? Tá moscando, velho. Aqui, ó. Aqui tem bem aqui tem esse método toString, né? E aí o que acontece? A gente faz um override ou sobrescrita, a gente sobrescreve. O que significa isso? Que vai falar assim, ó, toda vez que eu for printar ou chamar o toString dessa classe, é isso que está acontecendo, eu vou escrever alguma coisa para ele retornar. E ó, para você ver que interessante. Se eu colocasse aqui, ó,
super toString, em vez dele aparecer isso aqui, ó, tá vendo? Que é um instance of objeto, ele vai aparecer isso daqui. Nas duas vezes, ó. Deixa eu imprimir isso para vocês verem. Tá vendo, gente? Tô vendo. Entendeu? Essa ideia de... porque assim, isso aqui, ó, seria a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer o print aqui de novo. Print aluno.toString. É isso que está acontecendo. Entendeu? Quando eu não tenho nada aqui, ó, sobrescrito, vamos comentar. Quando eu não tenho nada, eu vou comentar, eu imprimi essa parte, né? Vamos aqui, ó. Esse aqui é o primeiro print de instância, esse aqui é um print sozinho. Entendeu? Aí, tá vendo que o toString é chamado? Sim. Porque o print força os objetos ou o objeto, certo? Se tornar toString. E aí, como a gente não tinha nenhuma implementação, ele fala assim, meu, eu não sei quem foi que fez isso. Ele meio que tá querendo dizer isso aqui, ó. Mas o cara tá, mano, printando a instância do aluno. Ele tá só isso que ele tem aqui pra mim, ó. Ele falou, é meio que Printando só o nome da instância, só. porque ele tá falando assim, ele tá querendo dizer, meu, não tem nada implementado no toString. Aham. Entendeu? Ele Não tem poderia. valor. Você não vai conseguir ver nada que você está querendo, tiozão, porque o toString não está implementado. E Pode aí, crer. o toString, ele é um método que ele precisa ser sobrescrito. Por isso que vocês estão vendo essa notação diferente aqui, ó? Override. Esse Isso que eu ia override. perguntar o que que era. Esse override, né, a gente pode até trazer pro inglês aqui, que meu inglês não está muito bom, tá, gente? Mas eu vou traduzir aqui com o pessoal aqui e aí eu trago para nós o que significa. Sobrepor. Eu acho que é uma tradução legal, certo? Não dá essa ideia que ele está sobrepondo o valor? Sim, sim. Então, override é a mesma coisa que sobrepor. É como se tivesse assim. Se fosse eu e você, Nathan, que tivesse criado a linguagem, nós ia colocar sobrepor na parada e E finish. já era. E já era, é isso. Em Entendeu? cima do outro, já era. Em cima do outro. Por cima, enfim. Esse linguagem aí, ó. Mas ele dá bem essa ideia de sobrescrever, né? Sobrepor. Ou, aqui, sobrescrever. Sobrescrever. Nem sei se é assim, tomara que seja. Sobrescrever. Então eu estou escrevendo em cima do método. E aí, o que é mais comum? É a gente retornar isso daqui? O retornar É. o Que string, string eu deveria retornar aqui se eu quero ver as coisas do aluno? Que- o aluno, né? Sim, mas nesse caso, o que eu tenho dentro do aluno aqui que eu posso retornar, ó? Ah, o nome e a idade. O nome e a idade. E o que é mais interessante, Nathan? Eu posso retornar isso da maneira que eu quiser. Por exemplo, eu posso vir aqui, é, e aí usando, né, a interpolação de string, eu poderia colocar nome, Aham, vírgula, idade, sim. que aí ele já funcionaria, tá? Tô esquecendo onde tá a tecla, mas tô ficando velho mesmo. E aí, ó pra você ver como as coisas já mudam a partir daqui, tá, Nathan? Ó, Ah, já ele colocou já diferentão. colocou, já ficou diferente. E se eu quisesse fazer mais diferente? Ah, não, Ulisses, eu quero que fique aluno assim, ó, que aí fica melhor. Se for, é um exemplo, tá? Aham, Esse exemplo aqui, ó. Se eu rodar, ó como que ele vai me imprimir. Tá vendo? aham. Ou se não, eu poderia colocar aqui, sei lá, qualquer informação, entende? Eu poderia Tem como colocar. puxar a classe inteira e já aparece os dois? Como assim, mano? Tipo, aí você tá puxando o nome e a idade, certo? Isso. Separar um do outro. Puxar uma coisa só, tipo, colocar aluno e ele dentro desse aluno tem nome e idade. Então, mas aí o que acontece, tá? Aí já seria um objeto mais complexo, porque Ah, o que acontece? Quando eu instancio um aluno, eu consigo trazer propriedade somente de um aluno. aham. A não ser que eu fizesse um for pela lista e, Uma lista, né? e montasse alguma coisa, entendeu? Entendi. Você já vê que, tipo assim, eu não consigo colocar a informação de um outro aluno nesse toString aqui de um aluno em específico. Por quê? O primeiro aluno que eu estou printando é o Natan, mas o segundo já é a Ana Beatriz. Então eles são alunos diferentes. Por quê? Porque a instância da classe são instâncias diferentes. Entendi. Entendeu por quê? Porque uma tem o valor Natan, outra tem o valor Ana Beatriz. E um outro ainda poderia ter o valor Melissa ou o valor Gustavo, entende? Cada objeto que eu instancio é um valor diferente na memória. Por isso que é bom saber sobre memória. O Natan está em um endereço de memória,
a Ana Beatriz está em outro endereço de memória, a Melissa em outro endereço de memória e o Gustavo em outro endereço de memória, e assim até você, sei lá, ter milhares de alunos, centenas de milhares que seja, para se você for criar uma instância desses alunos, né? O mais Aham. convencional é o quê? Que a gente busque isso em um formato no banco de dados, carregue essa informação, né? E aí a gente cria uma lista de aluno, né? E aí, a partir de uma lista que a gente começa a trabalhar no sistema. Parece até meio lógico, mas vocês veem que eu estou colocando muita, estou frisando muito em cima de aluno, em listas. Na verdade, mais em lista, aluno é detalhe porque vocês, é o contexto da aula que está me chamando para isso, né? Mas eu estou chamando vocês sempre para listas e tipos simples, né? O que seria um tipo simples? A variável nome. A variável nome é simples. Já o aluno não é simples, porque ele é complexo. Poderia ter idade, poderia ter qualquer outra coisa. Aqui, Turma, essas coisas tudo, né? poderia ter tudo essa coisa, e aí você poderia colocar um monte de outras coisas que a gente vai crescer esse exemplo aqui, né? Ele vai ficar legal. Inclusive, eu acredito que eu vou colocar esse modelo no Dart também, do jeito que ele está aqui ainda. Eu não vou separar ele em arquivo, mas até o final da semana a gente vai separar esse aluno em arquivo, a gente vai criar funções, a gente vai vindo devagarzinho, né? Sem sair, ó, orientação objeto, não. Vamos dissecar um assunto e aprender sobre ele, certo? Dito isso, Certo. vocês vão pensando aí 10 segundos, só vou pegar uma água aqui. Alguma coisa nesse código que vocês tenham a comentar, algum teste que vocês queiram fazer, a gente tá nesse tempo aqui agora, tá? Só um momento. Aham, demorei, mas voltei. Bom, dúvidas, sei lá, questionamento, não concorda, mentira, bora. Desce aí pra mim pra eu ver uma coisa, rapidinho. Sim. Pode falar, Bia. Só quero ver uma coisinha só. Não, eu ia só falar que a idade tinha que ser int, né? Tá certo aí, ó. Ó a força do hábito. Eu fiquei com isso na É, cabeça só. nem percebi. Pra você ver. Eu fiquei incomodada. Eu falei, por que ele colocou esse daí? Não tinha que ser inteiro? Por isso que tá saindo daquele outro jeito lá, não é? É Como? 24.0 e Ah, tava saindo? 19.0. É, desse É, jeito. Eu também Mano, olhei e falei, mano, se eu falar pra você que eu nem percebi esse não achei, resultado. não achei. Aí, ó, tá certo, tá vendo, gente? O cliente já reclamou não, aqui. e pegar outro gancho. Então tem métodos e classes? Sim, ó, tá vendo que isso aqui é uma classe e esse toString é um método que eu herdei do objeto? E tem algum outro mais que eu tô aqui lendo pra me achar aqui? Não, agora não, mas só que aí a gente pode, dentro de uma classe, a gente pode criar o método que a gente quiser. Entendi. Entendeu? Esse toString, por que que eu mostrei ele, a gente sobrescreveu ele e colocou a informação que a gente quer? Porque ele é algo que é nativo da classe Object, né? Então, assim, toda classe é um objeto, isso eu acho que já ficou claro, certo? Precisa ficar claro, não tem como correr. Certo. E aí, quando eu vou imprimir ele, ou seja, transformar ele em uma string, se eu não tiver feito isso daqui, ele vai imprimir aquilo lá, instance of aluno. Entendi. Falando assim, ó, você tá tentando imprimir uma instância do aluno, mas, meu, tá faltando esse código aqui, amigão, 42, velho. Tá maluco? Precisa implementar, velho. Quando a gente implementa, né, o método, meu, da onde vem esse método, Liz? Você tá inventando essas coisas, tá maluco? Não, o método toString é herdado da classe objeto em quase todas as linguagens de programação que eu já trabalhei. Tá certo. Não que eu tenha trabalhado em todas, né? Eu conheço algumas, mas no que é geral, todas têm a classe objeto, por isso que é programação orientada a objeto. Se uma linguagem é orientada a objeto, ela herda de um objeto, tá, gente? É muito convencional. E aí, Bia, para amanhã ou para as próximas aulas, a gente vai falar de métodos, a gente vai criar métodos, a gente vai ver algumas coisas. Ah, poxa, a classe precisa ter alteração ao longo do seu ciclo de vida. E a gente enfim, a gente vai gerar muita discussão, falar sobre orientação a objeto ainda, tá? Beleza. Beleza?
Beleza. Mais alguma dúvida ou não fiquei muito claro? Pode falar, Alice. Nossa, tá falando igual professor de Não, faculdade, por tá enquanto horrível. era isso que ficou na minha cabeça só. Mas aí eu vou continuar lendo e pesquisando, porque senão não vai. É, ó, ver sobre pilares, eu acho que é algo interessante, porque assim, eu não vou falar de uma vez, eu vou falando aos poucos. Mas se vocês já ver de uma vez, a sua curiosidade vai ser aguçada, e aí você vai despertar outras dúvidas, e de repente você traz dúvidas até mais enriquecedoras para você, entendeu? E aí eu estou disposto a responder essas dúvidas, embora talvez eu não esteja disposto a passar tudo de uma vez, uma atrás do outro, para deixar a sua cabeça doendo. Eu prefiro que a sua dúvida permeie a sua velocidade de aprendizado. Não, beleza. Beleza pura. E aí, Natan, fala aí. Não, pior que não tem nada uma dúvida, não. Só tava querendo bisoiar o código, tentar Não, então entender, porque não, como então vamos não dar uma tem, não bisoiada. tem. Então, como não tem, tipo, um embaixo do outro, às vezes eu fico meio perdido, entendeu? Tipo, não necessariamente precisa ficar embaixo do outro, né? Às vezes Sim. me dá uma perdida ainda. Não Ah, não, tô... pode, tranquilo, ó. Isso é bem legal, ó. Essa classe aluno, ó, poderia estar aqui em cima, tá? Ó, só para exemplo, Então, exato. Às entendeu? vezes dá uma perdida nisso ainda, eu É, não acostumei. não, tranquilo. Acho que é estranheza por causa que tem linguagem que não permite você fazer isso. Tem que ser as Aham, coisas muito na ordem, mas as linguagens se tornaram muito flexíveis e ela permite a gente fazer essa desenvoltura. Por quê? No momento que você chama um aluno aqui, o compilador do Dart vai falar, mano, criaram um aluno aí, velho. Procura aí no código. Existe? Ou caça existe. aí. Caça aí. Não, ele existe, ó, tá ali embaixo, tá ali em cima, sei lá, tá moscando. Tá em algum canto. Achei. Achou, mano, vamos usar. Ah, mas tá lá embaixo, cara, mano, tô nem aí, velho. O cara tá mandando nós usar. Pega Pega lá. lá, amigão. Você já achou, vai ficar, vai ficar de historinha. Problema não. Vai fazer que nem meu sobrinho. Fui lá buscar lá o negócio, subiu o negócio, uma escada longe pra caramba. Aí voltou. Ah, tio, e aí, cadê o negócio? Ah, eu não achei. Ah, mas você pediu pra sua tia? Ah, eu pedi. Ela falou que tava lá embaixo da pia. E aí? Ah, eu fui olhar lá, não tava, eu vim embora. Eu falei, mas por que você não perguntou pra ela? Né? É tipo você achar uma classe aqui, ô, mas por que você não usou a classe? Ah, nem não achei. Caçou, caçou, não Eu achei vi, não. eu vi o nome, mas não achei direito, sabe? O negócio fica bem assim nessas doideiras. Enfim, os compiladores, como eles são inteligentes nesse sentido, acho que é até interessante sua estranheza, ô Natan. Às vezes a gente acaba aprendendo muito e às vezes aí eu consigo até lembrar algumas ocasiões que isso foi estranho pra mim também já, sabe? Você vê assim e fala, caramba, meu. Não tá funcionando. Aí depois você vai pra uma linguagem que isso ele permite você fazer isso. Aí você fala, caraca, mano, que da hora que dá pra fazer isso. Aí você volta pra uma outra linguagem que não permite você fazer isso. Aí você fala, caramba, mas na outra linguagem é mais da hora, dá pra fazer, tá Tá ligado? de boa. Na outra linguagem é mó de boa, mó tranquila. Essa daqui é cheia de pode e não pode. Ah, vou pra outra linguagem. Quando eu tava fazendo os apps lá, às vezes eu me perdia também por conta disso, entendeu? Ah, pode crer. Eu Então, ó, sempre pra você pensava ver. que tava em algum lugar, mas não tava. Tava em outro totalmente diferente. Falei, caraca, por que Pode que eu crer. coloquei aqui? E aí causava essa estranheza, mas é interessante saber É, isso, mano. É um ponto até a gente forçar, reforçar, falar sobre. Mas é legal que a gente vai começar, a partir dessa semana, colocar os arquivos separados, separar responsabilidades dos arquivos, dos alunos, das classes. Enfim, a gente vai trabalhando, permeando alguma coisa nesse sentido. aham. O que eu tenho a dizer sobre essa aula de hoje, a gente já está terminando. Eu vou subir esse código ainda só no Dartpad, vou compartilhar. E aí eu acredito que amanhã a gente coloque isso no GitHub, tal. E aí se for Vai ocasião, acabar, vai acabar. tá, já vai acabar? Então, gente, Aham. a gente continua falando isso depois, Valeu, tá valeu. bom? Falou, gente. Tchau, tchau. Bom, a aula foi foi acabada aqui com os alunos, gente. Para vocês que ficaram aqui, né, meu muito obrigado aí por ter suportado. Eu vou continuar falando para vocês que falar para eles. Vou colocar esse conteúdo de hoje no Dartpad, disponibilizar aqui na descrição do vídeo, né? E aí amanhã ou até o final dessa semana eu vou colocar no GitHub, vou fazer uns comandos Git aqui e tal. Eu sei que é uma aula muito extensa para pouco conteúdo, mas a ideia é que isso seja assim dinâmico. O pessoal tem aprendido, a gente aprendemos outras coisas já ano passado e acredito que isso vai ser a ideia. Se isso for algo agradável a você, a gente agradece a sua atenção. Pede que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha, deixe o seu like, tá bom? E é isso, beleza? A gente agradece realmente a sua atenção. Você está no curso Mobile Dev Full Stack, Mobile Dev Full Stack também que dá pra ser, mas enfim, não, não é esse.
o certo. E é isso, curso completo Mobile Dev. Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus no nome de Jesus. Amém. Fui.